Fala pessoal, beleza? Professor Edson na área. Para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a nossa aula de número 8, crimes informáticos. Mas afinal, o que são crimes, né? A gente tem que parar e pensar, primeiramente, o que são crimes. Crimes são condutas ilícitas, condutas que são contrários aos dispositivos de lei. Então, nós temos uma determinada lei e quando eu tenho condutas contrárias a essa lei, eu chamo condutas ilícitas. Então, nessas condutas ilícitas, nós temos os crimes. E esses crimes, eles evoluem conforme a sociedade vem evoluindo. Se nós pararmos para pensar, os crimes ocorrem desde que o mundo é mundo, desde os primórdios, nós temos o que nós conhecemos como crimes. Nós temos o crime de homicídio, crime de roubo, e aí isso vem em todas as sociedades. O que nós temos vivenciado também recentemente é o avanço das tecnologias, a inovação em meios tecnológicos. Hoje nós temos a internet, nós temos os microcomputadores, nós temos celulares, e os crimes também se utilizam dessas modernidades para evoluírem. Os criminosos eles utilizam esses meios na tentativa de não serem descobertos, de não serem pegos. E aí então nós temos o que nós chamamos, que nós vivenciamos de crimes informáticos. Esse nome crimes informáticos, a princípio, parece feio, fala assim, professor, poderia ser crimes da web, crimes da computação ou qualquer outro tipo de nome, né? O que vocês pensarem aí. Mas o governo, quando a gente está falando de nomenclatura, ele determinou como esses crimes que utilizam como meio sistemas eletrônicos, sistemas de informação, rede de computadores, para uma finalidade delituosa, o governo atual chama, a sociedade, a administração pública chama de crimes informáticos, certo? Em 2012, não sei se todos aí eram nascidos, né? Mas o Brasil aprovou a Lei 12.737. Popularmente, essa lei ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann. O que aconteceu? Essa atriz, que era uma atriz global, né, famosa em todo o Brasil, né, ela teve um vazamento de fotos pessoais íntimas nos meios televisivos. Então, o que aconteceu? Alguém invadiu o seu computador e teve acesso nos e-mails a fotos particulares, a fotos íntimas, fotos sensuais. E aí, essa pessoa, ela meio que ameaçou em troca de dinheiro, né? Em troca de recursos financeiros, né? Falando assim, tipo assim, se você me der determinado valor, eu não vou expor as suas fotos íntimas, né? E aí ela não caiu nessa chantagem e houve um vazamento dessas fotos, dessas fotos pessoais da atriz. E como ela era conhecida, como eu falei para vocês, como surgem as leis na teoria tridimensional, nas aulas anteriores, a gente tem que entender um fato, né? Esse fato ele pega relevância, importância social, e aí nós teríamos a criação da norma. Então, o fato das pessoas estarem é, utilizando os documentos pessoais, fotos pessoais para tentar chantagear e ganhar algum benefício financeiro, isso vem acontecendo antes de 2012. Mas aí o que aconteceu? Como aconteceu isso com uma atriz global e reconhecida, nacional e até internacionalmente na época, em razão das novelas que ela fazia na Globo, houve uma comoção nacional, todo mundo meio que ficou com medo de que isso acontecesse consigo mesmo, com algumas outras pessoas da sua família. Então houve uma comoção nacional e essa comoção trouxe valor para o fato que estava sendo ocorrido, pelo fato criminoso que nós estávamos vivenciando, e aí nós tivemos a publicação, a promulgação dessa lei 12.737. A lei tipificou condutas até então não estavam previstas no Código Penal. O nosso Código Penal ele é o Decreto-Lei número 2.848 de 1940. Então, o nosso Código Penal ele supostamente seria antiquado
e já teria não acompanhado a modernidade da sociedade. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, alguns dispositivos foram sendo incluídos nesse Código Penal. Um desses dispositivos é o que veio dessa Lei 2.737, que foi o caso da Carolina Dickmann. O que ele faz? O que essa lei faz? Ela tipifica o delito de invasão de dispositivos de informática. Então, a pessoa, quando ela invade um computador, quando ela invade um celular, quando ela invade uma rede, né, seja internet ou extranet ou intranet, né, internet ou intranet dentro das empresas, ela está cometendo o que ficou tipificado na lei, o delito de invasão de dispositivos informáticos. Essa lei ela alterou os dispositivos do Código Penal e do Código Processual Penal e ela visa o quê? O que ela pretende proteger? Proteger a privacidade, a integridade e a segurança da informação. Pensem comigo, se essa lei não existisse, se essas leis não existissem, não se acomatasse, não se juntasse ao que a sociedade precisa, a gente ia viver num mundo cada vez de mais inseguranças. As pessoas não iam conseguir usufruir suas tecnologias, seus celulares, porque ia ficar pensando que a qualquer momento as pessoas poderiam invadir os seus dispositivos e depois vir a querer alguma tipo de reparação financeira, como aconteceu no caso da Carolina Dickmann, certo? E essa lei também responsabiliza quem invade, quem divulga, quem obtém vantagem a partir das informações ilícitas. Detalhe, eu vou falar para vocês mais à frente, mas aquela pessoa que desenvolve um programa que possibilita essa invasão, que possibilita essa divulgação de, de questões pessoais, né? De fotos pessoais, íntimas, do direito à privacidade, ela também pode ser processada e julgada com base nessa lei, certo? Então, o que a gente tem a falar sobre isso? Lembra que eu falei para vocês que essa lei 12.737, conhecida como Lei Carolina Dickmann, ela veio alterar o Código Penal. Como que aconteceu essa alteração? O Código Penal ele já tem um artigo 154. Os vários artigos, né? Tem o artigo 1º, 2º, 3º e por aí vai. Então ele tem um 154. Quando a gente altera esse Código Penal, a gente não pode criar mais artigos lá para baixo. Então vamos supor, a lei, o Código Penal ia até o artigo 200 e depois eu faço do 200 ao 300, seria um novo bloco de leis. Não, ele acrescenta conforme a temática, conforme o assunto. Então, por exemplo, eu já tinha um artigo 154, agora eu tenho 154A, que foi trazido por essa lei de 2012, que fala o seguinte: invadir dispositivos informáticos alheios, não sejam os nossos, né? Conectados ou não na rede. O fato de estar conectado à rede não interessa. Mediante violação indevida de mecanismo de segurança, então a maioria dos computadores tem é, firewalls, tem questões, protocolos de segurança para que não sejam invadidos, né? Então, quando a gente consegue essa invasão com a finalidade de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular, eu estou cometendo o crime. Percebam que esse crime, previsto no artigo 154A, ele tem dois dispositivos aí que eu grifei de amarelo e verde. Primeira coisa criminal, verbo criminal, como se diz, né? É obter, adulterar ou destruir dados de informação sem autorização expressa ou tácita. Uma autorização expressa é uma autorização por escrito. Tácita é uma... Pô, vou entrar no seu celular, posso? Pode entrar. É meio que mais verbal, né? Do titular do dispositivo. Então, por exemplo, você leva o celular ou o computador para fazer uma formatação, um serviço em alguma dessas empresas que fazem serviço de manutenção de computadores, e aí a pessoa meio que dá quando você leva o computador, você meio que deu uma autorização tácita para que ela acesse os documentos que tem naquele dispositivo, não é? Então não precisa ser necessariamente eu autorizo que a pessoa
verifique os arquivos que estão dentro do meu computador. Não preciso disso, uma vez que eu levei esse dispositivo para dar manutenção, meio que tacitamente essa pessoa pode ter acesso aos arquivos que estão lá dentro. O outro ponto previsto nessa lei, nesse artigo, é instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, você levou o computador para fazer manutenção e a pessoa vai e coloca um malware ali. Para quê? Para que ele possa recuperar todas as suas senhas, ele possa ver aonde você está digitando, possa ver as teclas que você está digitando. Então, você fica em uma situação de vulnerabilidade, certo? Então, ou já obter, ou só colocar o programa, né? Só instalar o programa, ou quando a gente envia programas maliciosos por e-mail, ou então aqueles links, né? Clique aqui, já configura o crime. E qual que é a pena desse crime? Uma detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, essa detenção vai no mínimo 3 meses até no máximo 1 ano e também uma penalidade de multa, dependendo, isso varia muito da condição do agente. Então, se o cara tem muita condição financeira, essa multa vai ser majorada, aumentada, certo? Nesse mesmo artigo nós temos alguns parágrafos, esse desenho aí, parágrafo 1º, parágrafo 2º, é o que nos informa que nós estamos falando de um parágrafo. Então o parágrafo 1º fala, na mesma pena, qual que é a pena? De 3 meses a 1 ano e multa, incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde o dispositivo ou programa com o intuito de permitir a prática do crime. Então, aquela pessoa que faz o programa de computador, e aí, muita atenção para vocês que mexem fazendo programação, né? Se você faz o programa que faz com que as pessoas caiam nesses golpes, você também pode ter a mesma pena de quem age conforme o artigo 154. É 154 mesmo. Beleza, o parágrafo 2º fala o seguinte: a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se houver prejuízo econômico. Então, vamos supor que no caso da Carolina Dickmann, eles tivessem conseguido um valor econômico, tivessem causado um prejuízo econômico para ela. Eu acho que no caso em si não aconteceu. Mas se tivesse acontecido um prejuízo, se ela tivesse pagado dinheiro, se ela tivesse pago o que foi solicitado, ela teria um prejuízo econômico e a pena desses indivíduos seria aumentada. Pessoal, por que nós tivemos essa lei? No direito penal, as pessoas não podem ser punidas se não tiver lei. Então, a pessoa foi pega e falou assim, eu não vou ser penalizado, não vou ser preso, julgado, penalizado, porque o que eu fiz, apesar de ser imoral, antiético, não era ilegal. Então, as pessoas, para serem punidas, principalmente no âmbito penal, elas precisam ter esse dispositivo. Por isso que a lei foi criada. Joia? E aqui fala que se tivesse ocorrido prejuízo econômico, a pena seria aumentada de 1/6 a 1/3. Beleza, parágrafo 3º. Se a invasão resultar de obtenção de conteúdos de comunicação eletrônica privada, tivesse aqueles segredos comerciais, segredos industriais ou informações sigilosas, se tiver um critério de sigilo, um critério de como se fosse um crime industrial, né? Nós temos uma reclusão e essa pena ela aumenta mais, praticamente ela dobra, né? Nós passamos de 3 meses para 6 e o limite máximo, que era 1 ano, passa a ser 2 anos, joia? E mais a pena de multa. O parágrafo 4º fala que a pena é aumentada de 1/3 se houver a divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro das informações obtidas. Então, vamos supor que essa pessoa que pegou as fotos íntimas da Carolina Dickmann, que ela tivesse feito uma live, na época, em 2012, nem tínhamos essa familiaridade com lives, né? Tivesse feito uma live para divulgar o que ele encontrou, né? Ou se fosse naqueles programas de fofoca, né? Tipo Léo Dias, por exemplo, nós teríamos uma pena aumentada de 1/3, né? Em 1/3. E o parágrafo 5º explica que nessas ações, essa ação penal ela deve ser pública, condicionada à representação. O que quer dizer isso? Em regra, as ações são públicas e incondicionadas à representação. Então, por exemplo, você soube de um crime,
de um crime de roubo. Você vai na delegacia e fala, ó, me roubaram o carro. Eles vão investigar e eles descobrindo quem é que roubou o seu carro, eles vão entrar com uma ação penal contra a pessoa. Você querendo ou não, você simplesmente falou que o crime aconteceu. Nesses casos que envolve a dignidade da pessoa, tem umas questões mais de imagem, umas questões pessoais, umas questões mais polêmicas, essas ações elas são condicionadas à representação. Então a vítima, no caso a Carolina Dickman, ela tinha que ir lá na delegacia e falar assim, ó, eu sofri o problema e eu quero que você inicie essa ação penal, que vai ser pública, né? Mas precisa ter a anuência da vítima para que esse crime seja investigado. Porque às vezes relembrar esses fatos, né? E passar por um processo, por uma ação judicial, daquele assunto pode ser prejudicial para a pessoa. É o que acontece, por exemplo, nos crimes de estupro, nos crimes que envolvem a honra, a dignidade da pessoa. Essa pessoa ela precisa falar assim, ó, fui vítima de um crime e eu quero que esse crime seja investigado. Por quê? Às vezes a pessoa vai pensar assim, essa investigação ela pode ser muito mais prejudicial do que o dano que eu sofri, certo? Então, nesse caso, quando eu tiver esse conteúdo meu pessoal sendo colocado aí, vindo a público, eu tenho que refazer uma representação e pedir para que a força policial investigue e para que o Ministério Público inicie essa ação penal, certo? O que mais? A lei só modificou o artigo 154, criando um 154A? Não, ela também trouxe os artigos, modificações aos artigos 266, parágrafo 3º, que passou a prever o crime de interrupção de serviço telemático ou informático. Não sei se vocês já ouviram falar, é o ataque DDoS a sites. São quedas provocadas em servidores, sabotagens de sistemas. Como que isso acontece? Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês, tá? E também houve a modificação do artigo 298, parágrafo único, que tipifica a falsificação de cartão de crédito ou débito como crime de falsificação de documento particular e tem uma multa, uma reclusão de 1 a 5 anos e multa. Joia? E esse ataque de DDoS que fala, a pena dele é uma reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, o que é esse ataque DDoS? Distributed Denial of Service, ou ataque distribuído de negação de serviço. É uma ação maliciosa que tem como objetivo tornar um site ou servidor online disponível. Sabe aqueles ataques em massa que a gente vê naqueles filmes? Acho que, se não me engano, o filme chama Hacker mesmo. E eles fazem ataques coordenados a determinados sites. E aqueles ataques coordenados no site, aquele acesso àquele site massificado, né? Ele faz com que o site não consiga funcionar e ele acaba ficando indisponível pelo excesso de acessos, né? A gente verifica isso quando, por exemplo, vai sair o Enem, né? O resultado do Enem, todo mundo acessando ao mesmo tempo, o site fica indisponível. Então, ocorre o quê? Os servidores, os usuários legítimos não conseguem acessar o serviço online. Por conta do quê? De um sobrecarregamento com grande volume de acessos simultâneos, vindo de diversos computadores espalhados na internet. O que as pessoas costumam fazer? Então, vamos supor, eu tenho máquinas que foram sendo hackeadas, né? E aí eu consigo meio que guardar essas máquinas, né? E coordenar um ataque para que essas máquinas, ao mesmo tempo, elas entrem em determinado site, ao mesmo tempo elas façam determinada atividade na internet, e aí eu acabo causando esse erro por um excesso de acessos em determinado serviço online. Esses computadores que fazem esses ataques em massa são, na sua grande maioria, feitos por máquinas, né, por computadores que são infectados por malwares e são controlados remotamente por criminosos, formando o que se chama de bootnet, robôs de boot. Eu acho que isso ficou claro no filme Hackers, é um filme mais antigo, mas vale a pena para vocês assistirem. O que são jurisprudências? Eu trouxe quando eu falei para vocês sobre noções de direito, né?
Jurisprudência são decisões repetidas da justiça. E aí é meio que para trazer a segurança jurídica. Então, eu preciso que, casos semelhantes, a justiça julgue de forma parecida. Porque, por exemplo, vamos supor, eu tive um caso desse da invasão da Carolina Dickmann, o juiz vai e dá 10 anos de prisão, o outro já dá 20, o outro dá 30, e causa um problema, uma falta de segurança jurídica. Então, nós temos as jurisprudências meio para organizar o que não está previsto na lei. A penalidade, que eu falei para vocês, 5 anos de prisão, geralmente está na lei. Mas algumas outras questões não estão na lei e o juiz pode entender diferente, aí nós corremos um risco contra a segurança jurídica. Então, nós temos duas jurisprudências, né? Uma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que fala que a simples tentativa de acesso indevido a dados, mediante a violação de segurança, já configura o crime. Então, a mera tentativa, eu tentei fazer essa invasão nesses computadores, nesses dispositivos, pode ser até dispositivos móveis, pode ser celulares também, né? A mera tentativa já é punida, configura crime, já é punida na mesma quantidade de pena. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, em uma ação criminal, explica que divulgar em grupos de aplicativo essas imagens íntimas obtidas de forma ilícita configura crime. Então, vamos supor, o indivíduo A fez toda a parte do hacker, né? Invadiu o computador, tirou as fotos e tudo mais, e foi uma segunda pessoa, o indivíduo B, que colocou essas fotos para divulgação. Essa pessoa também responde como se tivesse feito o crime, inclusive com aumento de pena pela difusão a terceiros. Porque, por exemplo, se as fotos da Carolina Dickmann tivesse caído apenas na mão de um ou de duas pessoas, um dano seria ruim, né, para a atriz, né, para a artista, só que seria um público pequeno que teria visto essas fotos. Mas, no caso, quando a pessoa divulga isso para mais pessoas, utilizando esses grupos de Telegram, WhatsApp, hoje em dia Instagram, Facebook, e dá uma proporção a essa divulgação, isso nós temos um aumento de pena, sabe? O aumento de pena previsto no parágrafo 4º, que é aquele que eu falei para vocês, de um terço de pena, joia? Então pode aumentar até um terço. Então, se vamos supor que eu fui julgado e condenado a 2 anos e tem esse aumento de pena de um terço, a gente vê quanto que é um terço de 2 anos. E aí essa quantidade de dias vai ser aumentado na penalidade. Joia? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço, até a nossa próxima aula.